Olá, meu nome é Arielle, do Instituto Federal Goiano, e eu irei iniciar um ensaio de tração no aço. Para o ensaio, nós também iremos utilizar acessórios. Os acessórios que nós iremos utilizar serão essas pinças que o pessoal costuma chamar de castanha. Ela, a decorrer do diâmetro do aço que nós vamos utilizar, nós iremos fixá-las na máquina. Observe que aqui tem as dimensões dessa abertura. Nós iremos medir primeiramente o diâmetro do aço para saber qual tipo de concha utilizar. Agora nós iremos pegar as medidas do aço e descobrir qual concha a gente vai utilizar. Então aqui está nosso aço, ele é de 10 milímetros. Então só para a gente conferir, a gente vai usar esse paquímetro. Então posicionando aqui, a gente pode observar que deu 10 milímetros certinho. Agora, para a gente saber qual concha utilizar, a gente vai observar aqui onde que está escrito em cima dela. Essa daqui é de 15 a 25 milímetros e essa daqui de 5 a 15 milímetros. Já que o aço é 10 milímetros, então essa aqui de 5 a 15 vai ser a ideal. E o comprimento da barra, que nós já medimos, deu aproximadamente 32,5 centímetros. Agora a nossa monitora Luana irá mostrar pra gente como encaixa os equipamentos na máquina, as castanhas. Isso, vamos iniciar encaixando elas primeiramente na ponte móvel. Na seção aqui, nós devemos colocar sempre os números para cima. Então, vamos descer essa seção aqui da máquina, que é de proteção, e abrir um pouco o encaixe. A gente coloca a castanha aqui e do outro lado, assim. A gente fecha novamente, volta a proteção. Até que essa pecinha ela entre. Entrou de um lado, agora o outro. Pronto. Então agora nós iremos colocar a castanha nessa peça de cima. Esses dois apoios aqui servem para que a gente possa movimentar a peça. Então, ela estando para esse lado, ela está fechada. Então vamos abrir para poder colocar a castanha por cima. Então, nós abrimos, nós apenas puxamos essa peça até que ela se desprendesse desse lado e fosse até este. E por cima ela vai ter uma abertura onde nós vamos colocar as conchas para baixo, para que a indicação da abertura dela fique para baixo, deste modo. Então, aqui está a peça, nós iremos retirar essas duas proteções e acrescentar a concha. Iremos retornar a proteção e fechar. Agora nós iremos iniciar a parte de operação para iniciar o ensaio, operação da máquina. Então, o primeiro passo é ligar o computador. Depois de ligar o computador, o segundo passo é ligar a máquina. Isso, a máquina ela tem um botão lateral, esse botão que a gente utiliza para ligar. Ela vai indicar no painel. E aí, o terceiro passo, a gente irá abrir o programa. O programa ele irá se comunicar com a máquina e aí a gente tem que aguardar esse carregamento.
Então, o programa ele abriu e ele sempre responde com essas duas páginas. Então, eu vou minimizar a primeira do Task, que é o programa que a gente vai utilizar para fazer o ensaio. Então, o próximo passo é a gente abrir um novo arquivo. Então, a gente clica em Arquivo, Novo, aí ele vai criar um novo arquivo. Clicamos em OK. O próximo passo é a gente selecionar um método. Nós iremos fazer o método de tração laço, então nós iremos procurar aqui entre as opções o ensaio de tração. Tração laço. Aqui tem várias modalidades. O ensaio que nós iremos utilizar é usando a célula de 30 toneladas força. A gente selecionou um método, agora nós iremos abrir a área de trabalho do programa. Nós vamos em Arquivo, Novo, e a gente insere aqui os dados da amostra, o cliente, o tipo de material e o operador. Ele irá abrir a página de trabalho. Então, o próximo passo, a gente irá editar as entradas, que a gente vai inserir os dados do corpo de prova. Então, nós vamos em Exibir, Indicador digital, pois agora nós vamos encaixar as conchas ao corpo de prova. Então, por isso, nós vamos zerar a força e zerar o deslocamento. A máquina ela precisa ser programada para o tanto que ela vai subir e o tanto que ela vai descer. Então, esse é o próximo passo. Agora nós iremos fazer o ajuste dos parâmetros máximo e mínimo. Primeiramente, antes de ajustar o parâmetro de mínimo, eu irei subir essa peça. Para isso, eu clico em segunda função. Ela irá indicar no painel a tecla de segunda função acionada. Eu clico em retornar e irá começar a piscar. Então, a partir daqui, eu consigo mover a máquina. Então, nós movimentamos a ponte móvel da máquina só para auxiliar para a gente estabelecer os parâmetros de máximo e mínimo. O parâmetro de mínimo é a função descer. Então, vamos ajustar agora. Primeiramente, a gente clica na tecla segunda função, irá sinalizar no painel. Clicamos em retornar e irá começar a piscar. Então, a gente pode descer até o mínimo que a gente acha que vai ser suficiente. Aqui já é suficiente por conta do nosso corpo de prova. Então, para a gente poder salvar esse parâmetro, nós clicamos em segunda função e retornar. Agora a gente irá testar para ter certeza que esse parâmetro foi salvo. A gente vai clicar em subir um pouquinho e descer. Note que ela não está mais descendo mesmo estando pressionada. Isso indica que ela salvou. Agora nós iremos salvar o parâmetro de máximo, que é o máximo que a ponte móvel irá subir. Para isso, vamos iniciar novamente o processo, clicando em segunda função, irá acionar, retorno, começar a sinalizar e a gente vai subir. O máximo é sempre subir. Então, vamos subir a ponte móvel. Esse parâmetro de máximo e mínimo, a gente tem que programar ele conforme o tamanho do corpo de prova. Nesse tamanho aqui de máximo já é o suficiente. Então agora vamos salvar. Vamos clicar em segunda função, retorno, aí salvou. Vamos testar agora. Vamos descer um pouquinho, agora subir. Note que não está mais subindo, mesmo eu estando pressionando a tecla, então salvou. Então agora o próximo passo nós vamos inserir o corpo de prova na castanha. Então eu irei, para auxiliar nesse processo, eu irei descer a ponte móvel
E conectar o corpo de prova primeiramente na castanha superior. Eu irei puxar, essa peça irá fazer com que a castanha suba e eu irei encaixá-la. Nós já realizamos o encaixe na garra superior, agora nós vamos encaixar o corpo de prova nas conchas inferiores. Como a prensa ela não está com a parte hidráulica funcionando, então esse encaixe será feito de forma manual. Então eu irei subir as duas conchas, deixar elas em nível o mais próximo possível. E como a ponte móvel está para cima, para ela encaixar, eu irei descer. Então, lá no painel, eu irei clicar em descer. Eu firmo aqui as duas conchas e desço aqui no painel da própria máquina. Observe que a ponte móvel desce enquanto a concha ela vai subindo e realizando a pega no corpo de prova. Nisso a gente acompanha a força que está sendo aplicada no painel. Aqui no momento de encaixe, para que o corpo de prova se acomode aqui nas conchas, é recomendado aplicar uma força de até 10 kN. Então nós, no momento do encaixe, alcançamos 8 e então iremos acrescentar só um pouco mais de força para garantir o encaixe. Observe, aqui nós alcançamos. É o tanto de força necessário para garantir o encaixe. Então agora nós iremos apenas zerar o deslocamento e iniciar o ensaio. Então agora nós iremos em ensaio, editar entradas, para que a gente possa colocar as informações do corpo de prova. Então o diâmetro inicial foi de 10 milímetros, o comprimento inicial 325 milímetros e o comprimento final nós iremos alterar após a realização do ensaio. Com esses parâmetros ajustados, nós conectamos todas as peças necessárias para iniciar o ensaio. Então, a gente já configurou as entradas e o ensaio já está pronto para ser iniciado. Então, para isso, nós iremos clicar em iniciar. Após tudo configurado, agora a gente já pode realizar o ensaio. Clicando no botão iniciar, o ensaio começa a ocorrer.
Agora a gente vai medir o comprimento final após o ensaio do aço. Então a régua não consegue medir o comprimento total, então a gente está usando o paquímetro. Então o comprimento final deu 36,2 centímetros. Agora nós vamos inserir o comprimento final. Vamos clicar em ensaios, editar entradas e o comprimento final, que foi de 362. Ensaio finalizado e agora o programa deu pra gente os resultados. Então aqui a gente pode conferir o gráfico, que poderão ser conferidos no relatório.